Os anos 50 foram marcados por grandes avanços científicos, tecnológicos e mudanças culturais e comportamentais. Foi a década em que começaram as transmissões de televisão, provocando uma grande mudança nos meios de comunicação. Fundado nos anos 50, o Teatro de Arena torna-se o mais ativo disseminador da dramaturgia nacional que domina os palcos nos anos 60, aglutinando expressivo contingente de artistas comprometidos com o teatro político e social. A primeira referência brasileira a um teatro em forma de arena surge numa comunicação de Delso de Almeida Prado, professor da Escola de Arte Dramática, em conjunto com seus alunos Geraldo Mateus e José Renato, no primeiro Congresso Brasileiro de Teatro realizado no Rio de Janeiro em 1951, destacando o possível barateamento da produção teatral. No mesmo ano, essas ideias são postas em prática na montagem de José Renato para o Demorado a Deus, de Tennessee Williams, ainda no âmbito da Escola de Arte Dramática. Então, a peça escolhida foi Demorado a Deus, de Tennessee Williams. E o trabalho era em equipe. Uns cuidavam das roupas, outros já ficavam preparando a iluminação, outros cuidavam da sonoplastia, outros ficavam tomando ensaio, a direção ficou com o Zé Renato, e nós fomos preparando e apresentamos, ali nas dependências do Teatro de Arena, o primeiro espetáculo em Arena. Isso em que ano? Isso foi em 1950. A fundação da Companhia Teatro de Arena ocorre em 1953, com a estreia nos salões do Museu de Arte Moderna de São Paulo de Esta Noite é Nossa. Quem gostar nos dê a mão e quem não tem outro gozo. Quem gostar nos dê a mão e quem não tem outro gozo. História de gente negra da luta pela razão. Até 1956, o Arena experimenta diferentes gêneros de textos, visando compor um repertório e encontrar uma estética própria. Novo patamar é alcançado com a fusão realizada com o Teatro Paulista dos Estudantes, TPE, e a contratação de Augusto Boal para ministrar aulas sobre as ideias de Stanislavski ao elenco e encenar Ratos e Homens. Para nós era Augusto Boal, porque ele vinha dos Estados Unidos. E nós não conhecíamos nada. Então, está vendo? Né? O Brasil é incrível, né? O Brasil está sempre vendido aí. Quer dizer, estão querendo impingir para nós o diretor americano. Nós não podemos aceitar isso. Tem diretor brasileiro aí, que Augusto Boal, coisa nenhuma. Aí aparece um dia no Teatro de Arena, o Augusto Boal, com um jeito de cowboy, mas falando assim, aquele carioca dele, né? Aquele jeito. Não tinha nada a ver com o americano e tudo mais. Então, aquela coisa. Imediatamente ele resolveu dar toda a mão forte para o elemento mais jovens, que éramos nós, do elenco. E a partir dali nós montamos o Ratos e Homens. Foi a primeira direção do Boal no Arena e que marcou um trabalho muito interessante no sentido de pesquisa de interpretação, que nós também discutimos muito o fato do que seja esse negócio de interpretar e tal. Então, pela primeira vez, fazendo laboratório mesmo para valer, na procura do que fosse o homem brasileiro da rua, quer dizer, baseado nisso mesmo, né? Baseado na observação, procurando ter uma perspectiva popular, embora a peça fosse uma peça americana, mas uma peça do Steinbeck, uma peça que tratava do camponês americano e que permitia, de uma certa maneira, né, limitadamente, mas permitia esse tipo de pesquisa e esse tipo de interpretação. Como trabalhava Augusto Boal, o diretor de Ratos e Homens? Foi uma experiência extraordinária com este jovem Augusto Boal, porque, de uma certa forma, nós estávamos habituados com alguns diretores que nos ensinavam como interpretar. E Augusto Boal veio com uma nova técnica. Para mim foi assim impressionante, porque ele dizia: olha, você tenta achar um pouquinho mais, procura um pouquinho mais. Ele não dizia como é que era, ele deixava uma liberdade de criação muito grande, e parecia que ele estava assim permanente tentando
permanentemente tentando afinar o instrumento, porém não tirando a criatividade do ator. O laboratório foi o seguinte, quer dizer, a primeira peça que esta equipe montou na Arena não era brasileira, porque nós não tínhamos peças brasileiras que pudessem servir à intenção de criar um teatro brasileiro. Então nós montamos foi Ratos e Homens, do Steinbeck. E o que é que nós fizemos? Fizemos um laboratório de interpretação. O laboratório de interpretação, utilizando técnicas de Stanislavski, nos ajudava a criar um estilo brasileiro realista de interpretação. Quer dizer, o Stanislavski, como ele não dava uma cartilha, e como para ele o importante, e para o sistema Stanislavski o importante é partir da pessoa, é partir do ator, partir da emoção do ator, das ideias do ator, partir do ser humano vivo, e não partir de uma estética morta, não partir de uma série de preceitos estéticos mortos, mas é a partir da experiência vital mesmo. Nós partimos da experiência vital dos nossos atores que eram brasileiros. O Stanislavski partia dos russos, de com quem ele trabalhasse. Nós partimos usando as mesmas técnicas que ele tinha desenvolvido, nós trabalhávamos com brasileiros. E o elenco nosso era gente do povo, quer dizer, Milton Gonçalves, Flávio Miliati, era pessoal que vinha do povo até a classe média, digamos, né? Então, a partir do laboratório, eu me lembro que naquela época, você entrava no Teatro de Arena às 9 horas da manhã, já tinha gente fazendo laboratório até no banheiro. Em qualquer lugar que você entrasse, tinha gente fazendo laboratório o tempo todo. Prosódia brasileira. Mas além da prosódia, nessa primeira fase, Ratos e Homens, Júnior e Pavão, havia prosódia brasileira. Mas além da prosódia, não havia tanto mais brasileiro. Havia o estilo de interpretação, tudo isso. Mas os temas não eram brasileiros. O Júnior e Pavão era outro problema irlandês, o Ratos e Homens, uma coisa americana. Quer dizer, havia sempre coisas que podiam também se relacionar, se enraizar na realidade brasileira, mas era muito distante. Então, com o seminário, que foi o segundo lance que a gente fez, nós passamos a tratar dos problemas especificamente brasileiros. À beira da dissolução devido a uma crise financeira e ideológica, o grupo é salvo pelo sucesso de Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri, com direção de José Renato em 1958. Vislumbrando uma fértil possibilidade aberta pelos textos nacionais que colocam em cena os problemas que a plateia quer ver, retratados no palco, o Arena resolve criar um seminário de dramaturgia e laboratórios de interpretação. Novos textos demandam um novo estilo de interpretação mais próximo dos padrões brasileiros e populares. Mandou dizer para você que ficou muito admirado e que se enganou. E pediu para você tomar outro rumo, porque esta não é casa de pura greve. Eu, por uma questão puramente de prazer, né, eu escrevia à noite, quando eu voltava do espetáculo, eu tinha feito uma peça, que é o Eles Não Usam Black Tie. E uma peça que não fiz para que fosse montada, não. Eu sonhava com a montagem do TPE para a peça, né? Que o TPE montasse o Black Tie. Ou que fosse feito às segundas-feiras no Teatro de Arena, que para mim já seria uma beleza. Mas eu acho que nenhum sujeito que escrevesse para teatro naqueles tempos, né, ia pensar de ver sua peça montada assim, profissionalmente, não, porque o autor brasileiro era considerado realmente de segunda classe e tal, fora alguns casos, né, como o do Jorge Andrade, que tinha feito a Escola de Arte Dramática, né, foi montada uma oratória no Teatro Maria de la Costa, mas eram considerados não de público, né? Não tinha público para o autor brasileiro, só o autor estrangeiro é que podia fazer frente à necessidade de venda de ingresso. Mas naquela situação de crise aguda que o Arena estava atravessando, o Zé Renato nos chamou e disse que não tinha outro jeito senão fechar o teatro, mas que não queria fechá-lo sem, pelo menos, mostrar o que poderia ser o Teatro de Arena se tivesse condições, se realmente tivesse alguma ajuda maior. Então, queria montar o Black Tie, a peça de um jovem sobre um tema brasileiro, urbano, e vamos fechar o teatro com essa peça lá. Nacional, pelo menos não será tão melancólica essa morte, né? E fez.
Eu achei que estava ótimo, perfeito, vamos lá, vamos embora, vamos fazer, que eu acho perfeito. Então, chamou-se um elenco que gostava da peça e foi montado o Brectai. Né? E se não quando, desde a estreia, foi uma comoção muito grande no público. O teatro começou a lotar e superlotar diariamente. A coisa teve uma repercussão muito grande. Através do Eles Não Usam Brectai, nós conseguimos, inclusive, ter as condições para chamar as pessoas novamente para dentro do teatro. E dali realmente foi um ponto de partida para todo um trabalho posterior. O departamento pessoal, estou falando em demissão, mas quais foram? Eu não sei muito bem não, mas o Onofre, o Mafra e o Tito estão no meio do bolo. Mas vamos saber esse direito. Eu vi bem que tu ainda há pouco estava falando em greve. Pelo amor de Deus, Otávio, não me venha com confusão de novo, Otávio. Ô, Tião, onde é que você vai? Pera lá, Tião. Tu é filho do Otávio. Tu não vai dar essa mancada, não. Pô, a greve é defesa de um direito. Não tô afim de defender esse direito, não. É greve! Tá quebrando meu braço! Tá quebrando! É isso que eu trabalhei, eu vou embora! Eu gosto do meu pessoal. Mas eu preferi ter o desprezo deles a estar me arriscando a ver minha mulher sofrendo como minha mãe sofre, pô. Como todo mundo aqui sofre. Vai embora. Olha, sem mais nada, tá? Sem noivado, sem casamento, sem porcaria nenhuma. O que Black Tie provocou para o Teatro de Arena? Eu acho que provocou, sobretudo, um desejo por parte dos vários atores de escrever também a sua peça. Na verdade, muitos deles já tinham essa vocação. O Boal, o diretor, era também autor. O Vianinha, filho do Duvaldo Viana, também já com essa vocação quase começando dentro da própria casa. O Guarnieri deu o primeiro exemplo. E daí o que nós notamos é o seguinte: por um lado, que o Boal vai organizar o seminário de dramaturgia, entusiasmado com o sucesso dessa primeira peça do grupo. E logo a seguir, em consequência já do seminário, o aparecimento de várias peças produzidas pelo grupo. Por exemplo, Chapecó Futebol Clube, do Duvaldo Viana Filho, Revolução da América do Sul, do próprio Boal, peças do Flávio Miliaccio, do Chico de Assis e assim por diante. Naquele momento eu era crítico de teatro e eu me lembro de ter escrito um pouco assim em tom de brincadeira que o ideal do Teatro de Arena era transformar cada ator da companhia num novo autor nacional. Só que o grupo era em número reduzido. No fim de certo tempo, esse veio acabou se esgotando naturalmente. Bom, o seminário de dramaturgia começou com a gente mesmo ali, Milton Gonçalves, Xavier, Nelson Xavier, o pessoal do Arena mesmo, o Chico de Assis, o pessoal todo do Arena ali. E teve uma fase, no final, que apareceram, que a gente sentiu que a gente devia abrir um pouco. Então apareceu Jorge Andrade, Edi Lima, Roberto Freire, mas isso incomodou um pouco a gente, não sei porquê, incomodou um pouco a gente, e a gente não conseguia discutir as peças deles da mesma maneira que discutia a nossa. Não sei porquê, até hoje, não sei porquê. Como é que surgiu o teu Pintado de Alegre? O meu Pintado de Alegre? Bom, eu achei que eu devia escrever uma peça também, né? Inclusive, eu acho que o fato de eu ter escrito o Pintado de Alegre deu um grande desenvolvimento no Teatro Nacional, por causa disso que todo mundo falava assim: pô, se o Flávio escreveu uma peça, eu também vou escrever. 1959. As forças revolucionárias tomam o poder em Cuba e derrubam a ditadura de Fulgêncio Batista. No mesmo ano, Nikita Khrushchev vai aos Estados Unidos. É a primeira visita oficial de um dirigente soviético àquele país. 1960. John Kennedy é eleito presidente dos Estados Unidos. Cuba nacionaliza as empresas norte-americanas. Brasília é inaugurada em meio a grandes festas e passa a ser cantada em prosa e verso como a capital da esperança. 1961. Estados Unidos e Cuba rompem relações diplomáticas enquanto Fidel Castro proclama que Cuba se transforma na primeira república socialista da América Latina.
Jânio Quadros toma posse em Brasília como novo presidente do Brasil no mês de janeiro. 8 meses depois, em agosto, Quadros renuncia a seu cargo. Após grande crise gerada nos bastidores políticos e militares da capital federal, toma posse como novo presidente Jango Goulart. Durante breve período, o regime político brasileiro se transforma em parlamentarista. 1962. O envio de mísseis soviéticos a Cuba provoca nova crise internacional. O Papa João XXIII abre o Concílio Vaticano II. O filme brasileiro Pagador de Promessas recebe a Palma de Ouro no Festival de Cannes. 1963. O presidente John Kennedy é assassinado no Texas. Morre o Papa João XXIII. Revogado no Brasil, através de plebiscito nacional, o regime parlamentarista. Adhemar de Barros é eleito governador do estado de São Paulo. Opa, negrinho na estrada, opa, pra lá e pra cá. Vige que coisa mais linda, opa, negrinho começando a andar. Opa, negrinho na estrada, opa, pra lá e pra cá. Vige que coisa mais linda, opa, negrinho começando. O Teatro de Arena havia acabado. Em 1961, acabava esse Teatro de Arena. Quando o Arena monta o Testamento do Cangaceiro, que é exatamente a época que eu vou para São Paulo e estreio nessa peça tocando violão, porque não havia outro papel para fazer e tal, mas tinha um lugar de violonista. Depois o Arena viaja para o Nordeste levando o Testamento do Cangaceiro e uma remontagem, uma quinta ou sexta remontagem de Revolução na América do Sul. Quando volta para o Rio de Janeiro, ele estava acabado, esse grupo tinha terminado, porque já estava esvaziado de todo o conteúdo que fizeram com que ele crescesse de 1956 até 1964. Os Estados Unidos intervêm diretamente na Guerra do Vietnã. Lyndon Johnson é eleito presidente norte-americano. No Brasil, o movimento militar depõe o presidente Jango Goulart, que foge para o Uruguai. Assume interinamente a chefia do governo o deputado Ranieri Mazzilli. Pouco depois, o poder passa para o general Humberto de Alencar Castelo Branco. É anunciado o primeiro ato institucional, e são divulgadas centenas de cassações de antigos líderes políticos e sindicais. Já foi um pouco uma resposta a uma nova situação política. O Arena era um grupo de esquerda. Depois de 1964, teve certas dificuldades para falar com a clareza que o grupo desejaria. Uma das saídas foi dizer certas coisas nas entrelinhas. E eu creio que, nesse sentido, um musical como Arena contra Zumbi e também como Arena contra Tiradentes, esses musicais foram importantes porque a música fazia passar muita coisa que o texto não podia dizer. A nova realidade que se configura a partir do golpe militar faz a companhia reorientar os planos, assim como repensar o repertório. É preciso algo novo para responder à nova situação e driblar a censura, que proíbe a representação de peças brasileiras realistas que faziam parte do repertório da companhia. A solução vem com a criação de Arena contra Zumbi, de Boal e Guarnieri, que, estreando em 1965, marca o surgimento de um novo procedimento cênico-interpretativo, denominado Sistema Coringa. As pessoas que gostam do teatro, as pessoas, digamos, os especialistas em teatro. O que eu posso falar é, como a gente estava dentro, é muito difícil ter esta objetividade. A gente, digamos, era toda subjetividade. A participação no Zumbi foi uma participação coletiva de amor. Amor no sentido de integração. Foi um momento, digamos, pleno. Logo depois degringola. Eu acho que é um pouco visita da saúde do Teatro de Arena. É um momento que todo mundo estava assim no seu mais sensível, no seu mais ligado, no seu mais apaixonado. Houve um momento de perfeição na feitura do Zumbi.
onde as coisas brotavam da cabeça dos autores, passavam para a mão dos atores que conduziam a direção, que aceitava essa condução, e passava pela música que integrava e valorizava aquilo que estava sendo feito. Então, é muito difícil ser objetivo, em cima de um trabalho que estava basicamente em cima de uma paixão. O que era o sistema Coringa do Boal? Essas as invenções do Boal. O Boal gostava muito de teorizar, inventava teorias fantásticas, mas a verdade é que as teorias dele, muito bonitas, muito interessantes, mas ele contava com um grupo de pessoas. E essa grande qualidade do Boal, acho que Paulo Zé até já falou isso, e eu concordo com ele, quer dizer, a grande capacidade que o Boal tinha, e eu acho que tem, continua tendo na Europa, é de catalisar as pessoas que, digamos, que são o solo fértil, onde ele planta suas ideias e essas pessoas executam essas ideias e vão além. A teoria do Coringa, ele acho que não inventou nada de novo, quer dizer, apenas o antigo narrador, o quebrador de galho, uma vez que não se podia ter 50 atores, então bota um cara contando a história dizendo, então, Gangazumba, e nós virávamos outros personagens. A situação política do país complica-se com a instauração do Ato Institucional 5. O grupo novamente tem de se reposicionar. Augusto Boal organiza e monta a primeira Feira Paulista de Opinião, em 1968, no Teatro Ruth Escobar, e também Macbird, sátira sobre a Guerra do Vietnã e o assassinato de Kennedy. São produções pobres, feitas às pressas para responder ao cada vez mais convulsionado momento político. O palco do Arena é ocupado por duas experiências frustradas. O Círculo de Giz Caucasiano, de Brecht, que não vai além da estreia, e La Mosqueta, sátira renascentista de Ângelo Belco, que nem mesmo a interpretação de Guarnieri salva do mau logro. Em 1969, tenta uma alternativa com a resistível ascensão de Arthur Huy, novo apelo a Brecht, mas o uso do sistema Coringa, a dispersão de forças de Augusto Boal dividido entre muitos compromissos e o clima político concorrem para um resultado frio que não prende a atenção do público. Guarnieri desliga-se do Arena. Conseguimos vender um espetáculo em Saint-Germain-en-Laye, que é, por coincidência, a terra do Debussy. Por coincidência? Não, sei lá por quê. Terra do Debussy. E fizemos lá, e depois fizemos 2 espetáculos em Marsella, uma quarta e numa quinta. E numa quinta-feira, às 11h30 da noite, uma boa hora para se terminar, o Arena terminou. Nunca mais existiu. Existe hoje um. Lá onde a gente, na casa onde acontecia culturalmente o Arena, um teatro experimental, onde outros cometimentos culturais ocorrem todas as noites, que eu não conheço. Aí, quando foi 11h30, terminou o espetáculo, a gente saiu um pouco amargurado, tinha uma amargurazinha no ar marselhês, e eu hoje sei que era porque a gente sentia lá no fundo que era o último dia. Já tinha havido a Revolução de 68, o Arena era uma coisa totalmente improvável, impossível, os seus líderes todos fora do Brasil, né? Inclusive nós. Aí fomos para um bar, eu tomei uma pinga francesa lá, que é Calvados, com café, uma bebida de bandido. Sempre que eu pedia, o dono do bar olhava assim, e eu fazia a cara de marroquino, que eles odeiam, os franceses. Café Calvá. Bebi um café Calvá, teve uma briga no meio da rua. Aí eu perguntei para o Antônio Pedro, onde é que você vai? Ele disse, eu vou para Toulouse ou Toulon, sei lá. Eu vou para aí, e você? Eu falei, eu vou voltar para Tupi, que eu tenho que fazer uma novela, a Fábrica, lá na TV Tupi. E voltei com a Bibi Vogel e nunca mais fiz o Arena. Foi aí que o Arena acabou, em Marsella, em 71. Parece que eu estou vendo a Eva Vilma, Geraldo Mateus, o Roger, com o martelo na mão, pregando. Isso era tudo de madeira. Se a de alvenaria foi feito agora recentemente. Eram arquibancadas de madeira, feitas desse jeitinho. Apenas os bancos não eram separadinhos para cada bunda sentar no lugar. Era um estofado corrido, que as pessoas se... A vantagem do estofado corrido é que a gente pode sempre apertar para caber mais um. Então vocês não imaginam a alegria que a gente teve quando a gente pôde inaugurar esse teatro
no dia do meu aniversário, em 1955. Sou mais tudo, né? Perceber que é uma soma de vivências muito fortes, né? Muito intensas. Todos nós nos entregamos a isso aqui com toda, sem nenhuma reserva, né? Com tudo que nós tínhamos para dar, né? Isso é fundamental. Éramos Teatro de Arena 24 horas por dia, né? Virou um lugar que é crisma, que é carisma. As pessoas que passam por aqui, os grupos que passam por aqui, eu acho que eles têm a oportunidade de se envolver com os fantasmas. Ninguém morreu. Sabe, eu vejo o Eugênio Kuzit aqui hoje. Sabe, estamos todos aqui, o Sadi Cabral está aqui, o Vianinha está ali sentado com o saco cheio, quer falar e não pode. Sabe, eu acho que essa coisa assim, dos fantasmas, dos nossos mortos que não morrem, porque ninguém morre na classe teatral. A gente os carrega com a gente, não é? A gente os deposita na gente e os leva para frente. Eu acho que isso aqui é um lugar assim. É um lugar onde a gente reabastece as nossas desesperanças. A gente vai ficando desesperançoso e a gente aqui no Arena, a gente reabastece de esperança, não é? É um posto, como é um posto de gasolina, aqui é um posto de esperança. Enche o meu tanque de esperança que eu preciso ainda rodar muito, né? No teatro.